carinho. Você está me testando, né, Leandro? Não, a gente tem que dar oportunidade para todos. Eu vou fazer a prova, vamos ver se você faz eu passar. Amém. A espiritualidade vai fazer. Então, vamos lá. Amém. Vamos fechando nossos olhos, pensando em Deus, Jesus. Vamos acalmando nossos corações e vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui novamente juntos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê mais ensinamentos, né, através do Leandro, né, e que nós possamos carregar isso dentro dos nossos corações e praticar, né? Que Jesus Cristo nos abençoe mais uma vez, abençoando nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, essas criaturas de rua, e que assim seja, graças a Deus. Amém. Assim seja. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, não é? Que se intitula Os Anjos, ou intitula-se, né? Os Anjos. E a primeira parte são basicamente 3 partes, né? Os anjos, segundo a igreja, depois refutar, né? A refutação, né? Que a obra faz, segundo o Espiritismo, né? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho de como a igreja imagina os anjos, né? E como a nossa doutrina refuta, né? Que seria o quê? Algumas ideias que não batem, né? Algumas ideias contraditórias que não batem, inclusive, de acordo com a justiça divina, né? E depois, a terceira parte é os anjos segundo o Espiritismo, tá bom? Então, vamos começar. Na igreja, não é? Então, a primeira parte fala da natureza e função dos anjos segundo a igreja, né? Então, segundo a igreja, os anjos, eles têm uma criação distinta, não é? Então, eles são seres puramente espirituais, são seres que nunca encarnaram, não é? E eles foram criados antes da humanidade, como intermediários entre Deus e os homens. Então, seria uma categoria que, sim, são criaturas de Deus também, mas é uma criação distinta, não é? Então, a igreja diz que os anjos é uma criação distinta, ou seja, haveriam 2 tipos, não é, de criaturas no reino de Deus, a humanidade e a angelitude, e os anjos teriam sido criados à parte, não é? De forma distinta, seriam seres especiais que nunca encarnaram e que serviriam de intermediários entre nós, humanos, e Deus, tá? Então, essa é a definição da igreja, né? E eles dividem em 3 ordens, né, chamada de tríplice ordem cósmica, que não os anjos, né, mas essa estrutura que a igreja defende. Então, assim, seria a estrutura angelical, né, que é espiritual e imaterial, a estrutura humana, não é? A ordem humana, espírito mais matéria, que seria a gente, não é? E a ordem corpórea, que seria a vida material. E qual seria a finalidade dessa tríplice ordem? Garantir a harmonia da criação e servir como corte celestial para glorificar a Deus, não é? Então, seria, na realidade, a finalidade dos anjos, né? Garantir a harmonia da criação e servir como corte celestial para glorificar a Deus, né? Dentro da hierarquia angelical, eles dividem em 3 níveis e 9 coros, né? Então, a primeira hierarquia seria de adoração direta, né?
e ela é dividida entre serafins, que fazem parte do amor divino, né? E são abrasados pela caridade, então seriam os responsáveis pela caridade, não é? Aí depois os querubins, que guardam a sabedoria divina e eles refletem a luz divina. Depois os tronos, que eles cuidariam da justiça divina e proclamam a grandeza de Deus, né? A segunda hierarquia seria a hierarquia que cuida do governo cósmico. Então teriam as seguintes divisões: dominações. Eles delegam missões a anjos inferiores. A delegação da virtude. Operam milagres para a igreja e para a humanidade. Então, na segunda hierarquia, tem aqueles anjos aos quais, né, segundo a igreja, a gente deveria elevar as nossas orações, né, para pedir os milagres, porque, segundo a igreja, esses anjos que cuidam das virtudes, né, são eles que operam os milagres, né, para a igreja e para a humanidade. Aí depois, ainda dentro da segunda hierarquia, teriam as potências, que protegem as leis físicas e morais. Tá? Depois teria a terceira hierarquia, que é a relação com os humanos. Então, a primeira divisão são os principados, que seriam os guardiões de nações e dioceses. Tá? Ou seja, tudo bem organizadinho, né? De acordo com essas divisões aqui, cada um cuida aí de um setor. É como se houvessem alguns ministérios aí dentro das categorias de anjos, né? Aí depois viriam os arcanjos, que são mensageiros de revelações importantes, né? E depois os anjos da guarda, que seriam, né, a nossa proteção individual. Então é assim que a igreja divide, que faz a divisão aí dos anjos, não é? E quais seriam os atributos essenciais dos anjos, segundo essa visão da igreja, né? Então, segundo essa visão, eles são onipresentes, ou seja, atuam simultaneamente em todo o cosmos, e eles se movimentariam mais rápido do que o pensamento, tá? Então, a onipresença é um atributo de Deus, não é? E segundo a igreja acredita, os anjos também têm esse atributo, não é? Eles se movimentam tão rápido ou podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, que você pode dizer, né, a gente pode entender que eles podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? E que eles se movem mais rápido do que o pensamento. Eles têm também, dentro desses atributos, o conhecimento intuitivo. Sabem por intuição direta, sem raciocínio ou sentidos. Ou seja, eles já foram criados sabendo tudo, tá? Então, o conhecimento deles é intuitivo, já nasceu sabendo, tá? Já nasceu sabendo tudo, né? E depois, o terceiro atributo é comunicação não material, ou seja, transmitem pensamentos por vontade sem linguagem. Tá? Então, os anjos, eles, segundo eu estou entendendo aqui, eles se comunicam telepaticamente, né? Eles não precisam verbalizar, né? Trazer em palavras, eles se comunicam telepaticamente, não é? E depois, um outro atributo seria que eles são em número incalculável, né? São multidões que povoam céus, terra, mares e abismos. Então, é isso que a igreja fala dos anjos, né? Basicamente que eles foram criados antes da humanidade, é uma criação à parte da humanidade, não é? E já foram criados perfeitos, para intermediar
e para organizar, né, o trabalho de Deus. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tranquilo? Essa parte é um pouco técnica, né? E na realidade diz mais sobre a visão da igreja do que da visão do espiritismo. Mas, se alguém achou alguma curiosidade, vocês acham que existe alguma relação sobre o que a gente leu aqui da visão da igreja com a visão do espiritismo? Não com relação aos anjos, mas com relação aos espíritos puros, por exemplo, aos espíritos evoluídos? Que relação a gente pode fazer aqui? Um de cada vez. A Beth está com a mão no queixo e está pensando, né, Beth? A, a Cássia riu é porque quer falar alguma coisa também. Eu acho que a relação que eu vejo, Lê, é que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, são os nossos anjos. Uhum. Os espíritos evoluídos no geral, né? Eu acho que os espíritos evoluídos no geral, os espíritos puros, os espíritos da última categoria ou da penúltima categoria, né? Porque a última categoria realmente é o ápice, né? Seria o espírito celeste, assim como Jesus, né? Mas todos aqueles que já estão, né, bastante evoluídos, né, acho que a gente pode chamar de anjo. Alguém mais quer falar? Maria, quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Ninguém mais? Lê, tá me ouvindo? Tô. É a B. Então, assim, para mim os anjos são espíritos evoluídos, mas ao mesmo tempo são espíritos que um dia, há milênios, né, passaram por situações parecidas com as nossas, entre aspas, e que foram evoluindo. Então, eles não, na minha opinião, eles não, com exceção de alguns, é claro, né? Mas, assim, muitos que estão entre nós, que são nossos anjos protetores, já passaram por experiências que tiveram que ter sua reforma íntima e foram melhorando com o passar de anos e milhares de anos. E que tiveram a oportunidade de se corrigir, de aprender, se tornarem pessoas, anjos, né, espíritos melhores, e estar caminhando com a gente. Não significa que eles foram perfeitos eternamente, que o que a igreja prega é diferente. Ela prega que são espíritos 100% perfeitos. Isso aí. Os nossos anjos, na minha opinião, muitos dos que tiveram, né, erraticidade, né, o compromisso de estar acompanhando cada um de nós por algum motivo, por alguma afinidade, etc., também está aprendendo. Você foi no ponto central, né? Essa é a grande e a maior diferença, não é? Do que a igreja acredita, do que a igreja prega, né? Inclusive são pontos que a gente vai ver aí para frente. Então eu não vou falar muito porque tem ali a parte da refutação, né? Mas o que eu queria chamar a nossa atenção, a reflexão aí, é a respeito do que tem de parecido, não é? Efetivamente, esse negócio dele falar que os anjos já foram criados puros, né? Eles negam até a justiça de Deus, né? Porque assim, poxa, por que não me criou puro já, né? Então eu estou passando esse perrengue todo, esse sofrimento todo, não é? Tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que fazer caridade, não é? Tenho que evoluir, né? E aí teve uma galerinha aí, não é? Que já chegou sentando na janelinha, não é? Então, o que eu acho interessante é o que eles falaram aqui da visão da igreja a respeito da função, né, dos anjos, não é? Então, assim, eles falam assim que eles estão
para garantir a harmonia da criação e servir como corte celestial, para glorificar a Deus. Então, lá na frente também a gente vai ver que não existe, não é, anjos que ficam parados ali glorificando, não é, a Deus, porque aí a gente está personificando Deus a partir do momento que a gente está dizendo que ele é vaidoso e que ele quer uma tribo de anjos ali tocando harpa para ele. É óbvio que isso não existe, né? Mas essa questão aqui de cuidar da harmonia da criação, né? Existem espíritos puros que efetivamente são chamados de anjos e outros não, né? Mas quem pode dizer que Jesus não é um grande anjo, né? Afinal de contas, ele é chefe dos anjos, né? Os anjos respondem para ele, não é? E Jesus, ele não faz exatamente isso? Ele não está garantindo a harmonia do planeta Terra? Né? Então, o que acontece? Você vê, por mais que tenham diferenças, algumas coisas batem, não é? Algumas coisas batem. Efetivamente, esses irmãos nossos, que podem chamar de anjos, eles contribuem sim com a garantia da harmonia da criação, não é? Através do trabalho dele, da organização dele, da vibração deles, da inspiração deles, eles estão nos inspirando, nos intuindo, nos apoiando. Os anjos da guarda. Então, eu queria chamar a nossa atenção para isso. Embora existam algumas diferenças, existem algumas semelhanças. O que eu acho muito interessante, porque eu acredito que assim, a maior diferença, não é, entre a crença deles e a nossa é que a nossa foi retirado um véu a mais. Eles enxergam parte da verdade, não é? Só que eles acreditam que os anjos foram criados puros e a gente não. A gente acredita que é mérito de todos. Mas que os espíritos evoluídos ajudam Deus a garantir a harmonia da criação é verdade, não é? Por exemplo, a gente, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai progredindo, a gente não pode ajudar irmãos nossos que estão em dificuldade, às vezes financeira, às vezes emocionais e às vezes espirituais, a crescerem um pouco mais, não é? E aqueles que estão acima de nós também não estão nos ajudando, não é? Então todos, de uma maneira ou de outra, contribuem com a obra de Deus, não é? Inclusive, essa é uma das grandes maravilhas, né? Porque se a gente se imaginar lá no último topo evoluído, não é? Se a gente já terminou, digamos, né? Embora, pelo que a gente lê, a gente sabe que o espírito vai aprender eternamente, né? O espírito vai aprender eternamente. Vai chegar um momento que a gente, na nossa evolução, a gente atingiu o ápice, a gente continua aprendendo, mas evolutivamente a gente é um espírito puro, é um espírito purificado. Já pensou se nós não tivéssemos irmãozinhos nossos que precisam de ajuda para a gente se ocupar e a gente ter ocupação? Imagina o tédio de ficar parado falando assim, eu sou perfeito, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito. Talvez 1, 2, 3 dias fosse legal, mas imagina se a gente não ia morrer de tédio depois, não é? Então, em tudo na criação e até no trabalho de Jesus, não é? Existe essa oportunidade da gente dar continuidade e contribuir com o trabalho de Deus e com o trabalho de Jesus, não é? Essa é uma das... Oi, pode falar. Desculpa. Eu estava aqui pensando, quando nasce um bebê, né? E aí fala assim, esse é um anjinho, né? Como a gente está falando aqui sobre anjo. Esse é um anjinho. Eu gostaria que você desenvolvesse alguma coisa, se é isso mesmo, como a gente está dizendo que não, né? Não sei. Na realidade, Beth, eu acredito que é mais assim um dito popular, né? Um dito popular. Uhum. É óbvio que quando uma criança nasce, ela é tão linda, tão perfeitinha, tão amorosa que ela lembra um anjo, né? E talvez um querubim, né? Porque um querubim é sempre representado como criancinhas de asa, né? Uhum. Oi?
E são puras, né? Eles são puros. Porém, a gente não pode esquecer, né? Porque assim, eu acho que essa ideia faz mais sentido para quem acredita numa vida só, não é? Como a gente acredita em várias vidas, a gente sabe que muitos dos nossos irmãos, inclusive nós, um dia fomos bebezinhos e talvez tivéssemos sido chamados de anjinhos, e a gente agora que cresceu e tem um pouquinho mais de consciência, sabe que a gente não é anjinho coisa nenhuma, né? Eu acho que só isso já responde, né? Então, assim, a criança em si, ela traz sim, ela traz a pureza, né? Ela traz latente dentro dela, né, a possibilidade de se tornar, assim, um espírito puro, mas a gente sabe que não é nenhuma encarnação, não é? E às vezes aquela criança tão dócil e a princípio tão pura, às vezes ela vai se tornar um malfeitor, né? Lembremos que os maiores malfeitores da Terra um dia foram bebês também, não é? Então, então não, infelizmente não procede, né? Não procede. Em compensação, Chico Xavier um dia foi um bebê, né? Gandhi um dia foi um bebê, Madre Teresa um dia foi um bebê, né? Mas Hitler, Mussolini também foram bebês, né? Então tem muito mais a ver com a evolução que a gente traz dentro do nosso espírito, né? É claro que um bebezinho sempre vai trazer essa ideia de pureza, mas o que ele traz dentro dele, né? Só ele Deus sabe, né? Só ele Deus sabe. A verdade é que ninguém reencarna para fazer besteira, né? Todos nós reencarnamos para dar certo, né? Mas infelizmente nas curvas da vida tem alguns que se perdem um pouco e tem alguns que se perdem muito, né? Tem alguns que se perdem muito, infelizmente. Então, até acho que serve de consolo para a gente. Se a gente não está conseguindo adquirir muitos créditos, só o fato da gente não estar contraindo muitos débitos, eu acho que a gente já pode se dar um pouco por feliz, porque eu acho que é o momento, né? É aquele ponto de inflexão da curva, né? Aonde ela estava descendo, o ponto de inflexão é aqui, ó, aonde ela começa a subir. Então, se a gente parou de contrair dívidas, não é? Não tá somando muitos créditos, mas não está contraindo dívida, significa que é o nosso ponto de inflexão, né? É o nosso ponto de inflexão e a gente vai começar a subir. E se Deus quiser, a gente vai atingir um ponto onde a gente pode conseguir um espacinho lá no mundo de regeneração, né? Que é o que eu desejo para todos nós. E o mundo de regeneração não é um mundo feliz, né? O mundo de regeneração não é um mundo feliz, mas o mundo de regeneração é o link, é o elo para os mundos felizes. Então, comprova um pouco disso que eu estou falando, né? A gente está naquela curva descendente e começa a ir para uma curva ascendente, né? Então, o mundo de regeneração seria mais ou menos isso, né? Do ponto de inflexão aonde a gente começa a subir, né? Para mundos felizes e mundos celestes, né? É isso aí. E entre aonde a gente está e tudo isso que eu falei, tem muito trabalho, né? E como o nosso irmão falou na palestra ontem, tem suor, tem lágrimas, né? Tem prazeres, tem alegrias, né? Mas todos nós vamos construir aí o nosso futuro, né? De acordo com as nossas atitudes, né? Mas voltando aqui, gente, eu queria falar mais uma coisa. Sabe esse negócio da divisão que eles fazem aqui? É muito interessante, né, que eles falam aqui que tem anjos que cuidam da caridade, tem uns que refletem a luz divina, tem outros que proclamam a grandeza de Deus, tem outros que fazem parte do governo cósmico, né? Tem outros que cuidam da parte das virtudes, dos milagres, né? Tem outros que protegem as leis físicas e morais, né? E a gente sabe que existem mesmo, né, espíritos que cuidam disso, né? Tem uns que são guardiões de nações e dioceses, tem outros
Tem outros que são mensageiros, né, de revelações importantes, tem outros que guardam o nosso centro espírita, tem outros que guardam as igrejas, tem outros que guardam os hospitais, não é? Então essa parte não é parecida também? Né? Essa parte é parecida também. Dentro da espiritualidade existem espíritos, né, mais evoluídos e cada um com a sua função. Então tem alguns que cuidam da construção, tem alguns que cuidam, será, do tempo, das tempestades, das coisas, não é? E tem aqueles que cuidam da parte mesmo religiosa, da parte espiritual. Então, essa divisão, de certa forma, existe. Né? Tem alguns espíritos que se dedicam basicamente, né, na parte das mensagens, ou seja, devem ser eles que coordenam as psicografias, os livros que chegam para a gente, não é? Então, você vê que existe sim. A diferença é que esses espíritos que cuidam disso, eles não foram criados perfeitos. Só isso, não é? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? E a respeito dos atributos essenciais também, não é? O espírito, quando é perfeito, realmente ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, não é? Aí essa questão do conhecimento intuitivo, isso aqui difere um pouco, porque na realidade esses espíritos, esses irmãos nossos, muito evoluídos, na realidade é porque eles muito trabalharam e eles muito estudaram. Não chegou de mão beijada na mão deles, não é? E não vai chegar de mão beijada na nossa vida também. Né? É através de trabalho, através de estudo, que graças a Deus, de alguma forma, nós estamos fazendo aqui e agora. Né? Através de trabalho, estudo, vai ampliando a nossa consciência, a gente vai mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, de falar e de agir, né? E o nosso futuro vai melhorando. Né? Amanhã, se Deus quiser, estaremos no mundo de regeneração e vamos continuar subindo e evoluindo. Né, Marta? Tá bom. Tá com a mão assim, tá pensativa, né? Então tá bom. Então tá bom. Vamos falar a respeito das refutações, né, pelo Espiritismo. Então, quais são as contradições fundamentais? Então, existe uma cronologia insustentável. Por quê? A criação bíblica data de 6.000 anos atrás, não é? E aí, o que acontece? A igreja fala que os anjos criados no começo dos tempos, ou seja, na eternidade, não é? Então, essa questão de data não bate muito. Então, outra coisa, qual que é o problema? O que os anjos faziam, né, antes da criação humana? Né? Eles foram criados lá no início do universo. Né? A humanidade foi, ou seja, bilhões de anos atrás. Né? E a humanidade há 6.000 anos, de acordo com a igreja. Né? O que os anjos fizeram nesses bilhões de anos enquanto os seres humanos não foram criados? Como a gente diz, né? Ficaram tocando harpa. Não é? Então, não faz muito sentido. Não é? A união alma-corpo, não é? É uma problemática também. Por quê? Se é essencial, a alma seria incompleta sem corpo, né? Então, o que nos mostra que exige uma reencarnação, não é? Então, qual a consequência? A união efêmera, né? A união passageira de uma vida não justifica um destino essencial. Não é? E aí o conhecimento da alma seria limitado. Não é? Como alma de criança ou de deficientes adquirem conhecimento sem sentidos. Não é? Então, se a gente tivesse uma encarnação apenas, como que a gente ia evoluir? E se lá no plano espiritual não continua essa evolução, não é? Qual direito, né? E qual justiça existiria nisso, não é? Depois tem os problemas filosóficos e teológicos, né? Os anjos serem criados puro seria um privilégio injusto, né? Que foi o que a gente falou. Poxa, por que eu não fui criado puro também, né? Passar todos esses perrengues, todas essas provas,
Será que se a gente pudesse ter escolhido, a gente escolheria passar por tantas encarnações, né? Tantas perdas, tantos problemas, tantos sofrimentos, tantas aflições, ou teria escolhido já ser criado puro? O que vocês acham? Acha que a gente iria querer ser criado, não é, simples e ignorante e só para sofrer, né? Ou, né, para evoluir ter que sofrer? Se desse a escolha da gente já ser criado puro, a gente ia escolher só pela aventura de sofrer? Ah, não, eu sou uma pessoa aventureira, eu quero esse caminho aqui, ó, cheio de buraco, de pedra, de espinho. Né? Então é um privilégio injusto, né? Porque a gente deveria poder escolher, não é? O que esses outros espíritos fizeram para já ser criado puro? Seria um absurdo, seria uma injustiça, né? Então é um problema filosófico e teológico. É difícil você explicar isso. E é por isso que muita gente acaba não ficando na igreja, nos dogmas da igreja, né? Acaba não aceitando. Fala, não, eu sou filho de Deus também. Isso não pode estar certo, isso não pode ser verdade, né? A gente acaba refutando naturalmente essa ideia, não é? É que a verdade é que muita gente aceita os dogmas sem questionar. Mas se a gente questionar, se a gente refletir, a gente não aceita. Não é à toa que a gente está no espiritismo, né? Então, segundo esse privilégio injusto, os anjos são felizes por criação. E os humanos sofrem para evoluir. Então, seria incompatível com a justiça de Deus, como a gente já falou. Outra coisa que eu já tinha adiantado, que eu inclusive não estava nem conseguindo ler essa palavra, é a antropomorfismo, e não estou conseguindo ainda. Antropomorfização de Deus. Antropomorfização de Deus, ou seja, tornar o Deus um homem, né? Então, o corte celestial com anjos, a corte celestial com anjos prostrados, atribui a Deus uma vaidade humana, né? Então, Deus não ia criar uma categoria de criaturas só para ficar ali louvando, não é? E fazendo reverências para ele, né? E a falha na tríplice ordem. A vida puramente material é inexistência, porque a matéria bruta é inanimada. Então, esse negócio lá na tríplice ordem que eles mostraram, né, que são os anjos, são os humanos, que é alma mais corpo, e a parte material aqui está sendo refutado, né, pelo nosso livro, porque seria uma vida praticamente puramente material, né, e inexistente, porque a matéria bruta é inanimada, né? E agora a gente vai entrar nos anjos segundo o Espiritismo, né? Que, sinceramente, eu acho que é o que mais nos interessa, né? Então, qual que é a origem e a evolução dos anjos segundo o Espiritismo? Essa origem é aquilo que a gente já falou aqui. Todos partem da mesma base, não é? Todos somos criados simples e ignorantes e sem privilégios, né? E através da lei do progresso e na nossa evolução por livre-arbítrio e esforço moral, através de encarnações sucessivas, né? Então, a gente evolui pelas nossas escolhas e pelo nosso esforço moral, através de sucessivas encarnações, que é aquilo que a gente já sabe e acredita, né? E o que seriam os anjos na visão espírita? Os anjos, como nós já falamos, são espíritos humanos purificados, que atingiram o ápice evolutivo, não é? Acho que aí não tem nenhuma dúvida, e a gente já falou isso daí, né? Então, é uma ideia mais justa, é uma ideia mais caridosa, e é a ideia que a gente aceita e professa, né? Nossos anjos são o quê?
espíritos humanos purificados. Né? No item 2 aqui fala sobre a unidade da criação. Né? Então, não existe a criação de hierarquias rígidas. Então, aquelas hierarquias, embora tenham semelhanças, não têm hierarquias tão rígidas assim. Não é tão divididinho daquele jeito que a gente falou. Mas a gente sabe, sim, que existem espíritos purificados que atuam em umas áreas e outros que atuam em outras áreas, né? Como a gente falou. Né? Ainda sobre a unidade da criação. Anjos são agentes divinos pela experiência, não por designação. E aí também nos mostra, né, que provavelmente, não é? Aí eu que estou fazendo uma reflexão, né? Anjos são agentes divinos pela experiência. Então, assim, se um anjo vai cuidar da construção, né, da organização física de um planeta, talvez, ele tenha desempenhado serviços ao longo de suas encarnações na área, né, de engenharia, de arquitetura. Talvez ele tenha sido um expoente aí da ciência, da engenharia, da arquitetura, não é? Acredito que outros espíritos que se sobressaíram, assim como por exemplo, os santos da igreja, né? Talvez eles vão cuidar de instituições religiosas e tal, né? Mas aí são só reflexões minhas, não está escrito aqui não, né? Mas assim como nós todos temos aptidões, né? E nem todo mundo é padeiro, nem todo mundo é lixeiro, nem todo mundo é advogado, né? Eu acho que aquela parábola dos talentos vale para todos, né? Então eu acho que cada um vai acabar trabalhando um pouquinho mais naquilo que ele tem mais talento, naquilo que ele tem mais afinidade, não é? Embora, quando se chega a se purificar, a gente entende que ele aprendeu de tudo, né? Ele aprendeu de tudo. Mas eu acredito que ainda assim, justamente porque a gente nunca perde a nossa individualidade, né? Que mesmo espírito puro, alguns têm mais afinidades com uns assuntos do que outros. E se eles têm mais afinidades e mais talentos em uma área do que outros, é justo que ele cuide daquela área específica onde ele tem mais talentos, né? Acho que é uma lógica, né? Ausência de hierarquias, universalidade da vida. A humanidade existe em múltiplos mundos e eras, né? Os espíritos evoluídos, né? Chamado anjos, sempre existiram. Não é? Então, assim, lá no começo da Terra, já existiam irmãos nossos, né? Vide o exemplo de Jesus, que a gente sempre dá, né? Um espírito puro, a Terra estava sendo construída, ele é o grande construtor, né? O grande chefe dessa equipe, que projetou e construiu o planeta Terra, e ele já era um espírito puro, há 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Então, espíritos evoluídos sempre existiram, né? Que são irmãos nossos que vieram antes da gente, né? Aí, a respeito da atuação e felicidade, né? E aí ele fala sobre o serviço ativo. A felicidade reside em cooperar com o plano divino, governo de mundos, né, e orientação de espíritos. Né? Então, qual a felicidade de um espírito puro? Cooperar com o plano divino. Então, um espírito puro, ele está totalmente alinhado com os planos divinos, com o plano de Deus. Né? E aí, eles trabalham para dar cumprimento, para dar bom andamento, para dar harmonia, né, aos planos divinos. Né? Então, eles trabalham o quê? No governo de mundos, como é o caso de Jesus, que é o governador do planeta Terra, e na orientação de espíritos. Existem muitos espíritos evoluídos trabalhando para Jesus, não é? E todos nós trabalhando para Deus. Né? E aí, a literatura faz uma crítica ao dogma tradicional, não é? A igualdade perante Deus, que é algo que a gente já havia dito, né? A ideia de anjos criados perfeitos viola a justiça divina.
e a universalidade das leis morais, né? E como que a gente faz para resolver, para fazer essa resolução de paradoxos, né, desses padrões aí? A reencarnação explica a evolução das almas. Nenhum espírito é eternamente inferior. Então, se a gente tivesse uma classe sempre mais evoluída que a gente ia ser eternamente inferior, né? E a doutrina espírita nos explica que através do nosso livre-arbítrio, nosso esforço moral, a gente também vai chegar nesse nível de evolução, não é? E aí tem uma conclusãozinha comparativa aqui, um quadro, né? Segundo o aspecto, né? A origem dos anjos segundo a Igreja. Eles são seres especiais, criados perfeitos. E segundo o Espiritismo, espíritos humanos que evoluíram. A relação dos anjos, né? A relação com os humanos em potencial, né? Na Igreja, são ordens separadas e estanques, né? No Espiritismo, humanos são anjos em potencial, né? A justiça divina pela Igreja, ela privilegia alguns seres, né? E pelo Espiritismo, todos seguem a mesma lei de progresso, né? E a função cósmica, né? Segundo a Igreja, hierarquia fixa de adoração. E segundo o Espiritismo, um serviço dinâmico conforme o mérito, né? Qual que é o núcleo da divergência? A Igreja, perfeição é concedida por criação. No Espiritismo, a perfeição é conquistada por evolução, tá? É isso. Aguardo os comentários. Comentários, observações, perguntas. Pessoal que está anotando tudo bonitinho, tipo a Keiko. O que você tem para falar para a gente, Keiko? Keiko, tá ouvindo? Acho que ela não está ouvindo. A Rô, quer falar alguma coisa, Rô? Não, ficou bem claro a sua explicação, viu, Leandro? Nossa, e a gente lendo, eu tenho uma dificuldade para assimilar, sabe? Aquele curso que o Alexandre deu foi muito bom para mim, né? Porque eu leio, mas daí a hora que eu ouço, eu tenho mais facilidade ouvindo, né? Então, para mim, nossa, foi muito legal a sua explicação, a explicação da Bernadette também. Naquela hora que ela falou, eu falei, caramba, é isso mesmo, sabe? Então, eu fico só grata, porque eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir para assimilar, e eu acho que você fez assim né, deu uma explanação para a gente geral de tudo, e foi muito bom, sabe? Então, clareou. Agora eu precisaria de novo ler, olha só. Mas vou deixar assim, porque senão não consigo ler mais. Não, legal. Significa que você é aplicada, parabéns. Mas é assim, mas isso sempre foi. Eu sempre tive muita, por isso que eu gosto de ouvir também. Então, às vezes, quando eu leio, eu não assimilo, olha só, né? Cada um com as suas dificuldades. Aí eu ouço, aí falo, caramba, é isso, olha. Aí eu volto, vejo de novo, aí eu falo, então agora já... Bom, né? Que legal, E é assim que a gente cresce, né? Mas eu vou confessar para você, só lendo aqui também, eu não tinha entendido praticamente nada não, Rô. Então você... Agora, fazendo o resumo e a gente conversando e batendo um papo, é que vai clareando. Por isso que esse estudo é tão bom. Eu tenho tentado falar isso para vocês. Para mim está sendo ótimo também. Maravilha. Ótimo também. Porque, às vezes, a gente lê, a gente se perde um pouco ali, né? Sim. Aí, resumindo, conversando e batendo um papo, é que fica claro, né? Tem gente que lê e já assimila na hora. Já entendeu, já fala, já... Nossa, eu fico assim, né?
Mas eu não tenho essa facilidade. Então, por isso que eu gosto mesmo. Eu leio, eu ouço, aí eu gosto de ouvir. Porque aí a hora que eu começo a ouvir, eu falo, "Tá, é isso, é isso." Aí vai, sabe? Ficar claro. Eu falei, eu acho que eu tenho algum. Eu falei hoje para a Gabi, eu falei, Gabi do céu, eu estudo tanto, por que às vezes eu falei, eu acho que eu tenho algum problema. Não, e eu vou te confessar outra coisa, interpretação de texto não é o meu maior talento também, não. Ai, olha, então Não fico feliz de saber que tem mais gente assim, porque não olha, é. gente. Interpretação de texto também não é meu forte, não. Uhum. É. E os livros que nós estamos lendo aí no grupo que a gente tem, a gente lê, né? E depois o pessoal começa a falar, cada um faz o seu resumo, aí eu falo, olha, que legal. Aí começa a ficar claro, sabe? Então, Então, mas essa é a coisa legal do estudo em grupo, meu. Muito legal. Porque cada um põe uma visão e aí ajuda todos nós, né? Uhum. Então, mas essa parte aí de anjo que a gente viu hoje, eu achei muito legal e eu concordo que nós, né, na parte, como somos espírita, são os espíritos evoluídos, aqueles nossos amigos, né? Como foi exatamente o que a Bernadette falou, que ela falou com muita clareza isso daí também. Tá? Isso aí, mas muito obrigada, Leandro, está sendo muito bom, né, para mim, tá ajudando bastante. Eu também agradeço a oportunidade e agradeço a gente está tudo junto aí. Eu agradeço que está todo mundo, né, dando audiência aí para o nosso estudo, né? Porque quanto mais gente conversando e trocando ideia, mais a gente destrincha o assunto, né? Verdade. É isso aí, valeu. Mas obrigada. Obrigado eu. A Bernadette, acho que tinha levantado a mão. Na verdade, como a Rô falou, né? Eu também aprendo muito aqui, né? Então, às vezes a intuição aparece aqui no momento. E assim, a gente fala, né, dos mentores que nos acompanham e tudo mais, né? Que são espíritos evoluídos. E ao mesmo tempo, quando eles dão as intuições para nós, hoje no nosso dia a dia, e como nós temos o livre-arbítrio, de tomar as decisões certas ou erradas, e às vezes a gente foge do caminho e vai para outro canto, para eles também é um desafio, né? Porque, embora assim, poxa vida, eu estou mostrando o caminho lá para o cidadão, para a Bernadette seguir, ela já está pensando outra coisa, ela resolveu fazer outra coisa, né? E está lá no nosso ouvidinho falando, olha, pensa direitinho o que você está fazendo, né? Então, para eles também é um desafio, né? E para nós um aprendizado, porque aqui a gente está aqui para aprender, né? E às vezes a gente precisa levar um empurrãozinho, um chacoalhãozinho para voltar no caminho certo também, né? E às vezes a gente não entende isso também. Também. E aí a gente vê como a obra de Deus é perfeita, porque tem trabalho para todo mundo. Os que estão errando e aqueles que estão tentando ajudar a gente a acertar, né? E é por isso que Jesus falou que a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque é muito provável, eu creio, do fundo do coração, que tem muito mais gente querendo ajudar a gente do que derrubar, viu? Só que se a gente crê no contrário, aí esse contrário pode se tornar realidade, né? A gente tem que tentar ouvir as pessoas e os espíritos que querem ajudar a gente, né? E agora eu me lembrei de outra coisa que tem muito a ver com o que foi falado da visão da igreja sobre os anjos, né? Que eles são num número incalculável. E realmente, os espíritos puros, os espíritos trabalhadores da seara de Jesus são em número incalculável também. Né? E o que isso faz? Aumenta a nossa fé, né? E que a gente aprenda a se ligar com esses irmãos que estão a fim de nos ajudar. E o único jeito da gente se ligar é aumentando nossa frequência, nossa vibração, nossa frequência vibratória, né? É o único jeito da gente se ligar e ouvir eles. Estar mais, não é? Elevando nossa consciência, né? Elevando nossa vibração. Alguém mais, gente? Deixa eu ver quem tá com um cara que quer falar. A Marta sempre quer falar alguma coisinha, Marta. Pode falar. Nossa, meu Deus. Ó, você já tá virando anjo, já tá fazendo telepatia? Não, eu tava pensando... Você sempre tem uma contribuição. Eu tava pensando que ontem eu sou uma fã, assim, incondicional de Star Wars, né? Muito, assim, desde menino.
Adoro Star Wars. Ai, que E eu, legal. e eu tô vendo a ordem cronológica do Star Wars, que surgiu um monte de apêndices aí na trilogia, aliás, já são 9 filmes, né? E surgiu mais um monte de séries aí e tal. Não é E aí, trilogia, é novelogia. Novelogia, já é a novela, porque ficou muito grande, mas é muito bom e eu gosto bastante de ficção. Mas é interessante para a gente observar realmente a grandeza divina, gente, porque assim, eles colocam, a gente vê os milhões de planetas que existem, então você começa a pensar em todos os tipos de humanidade que existem em todos esses planetas. E aí eu comecei a pensar agora nessas humanidades que existem nesses outros planetas, com seres completamente diferentes da nossa característica humana que a gente tem aqui de terrestre, no caso, né? E o quanto eles podem ter também essas características de angelitude, o quanto tem planetas que são muito mais adiantados e eles querem, então seria habitado por anjos, não sei, e eles querem auxiliar planetas mais atrasados, como também tem planetas mais adiantados e eles não querem nem saber dos planetas menos adiantados. Então, assim, são seres completamente diferentes e que eles estão habitando aí o nosso universo, alguns prontos realmente para auxiliar, mas a gente percebe realmente uma escala mesmo de evolução. Alguns, eles se tornaram, né, observando o Star Wars aí, eles se tornaram pessoas melhores. Então, o quanto a evolução eles foram se graduando nisso, eles foram percebendo que existiam coisas que eles podiam fazer de melhor. E isso entra nessa característica de anjo, né, que a gente, assim, aos poucos, a gente vai subindo os nossos degrauzinhos, né, devagarzinho aqui, ali, a gente vai fazendo um bem aqui, um bem acolá, dá um passinho para trás, um passinho para frente, né, faz um bailado aí, como eu gosto de falar, porque, né, a gente vai sempre um pouquinho aqui, um pouquinho ali, 2 para frente, 2 para trás, mas a gente vai conseguindo, aos poucos, desenvolver mesmo essas características de anjo, que a gente não nasce mesmo pronto de forma alguma. Isso acho que em lugar nenhum do universo, da grandeza divina que criou o universo, a gente não nasce mesmo pronto. Senão, realmente, não tem justiça, né? Não existe justiça, não existe amorosidade divina se eu escolho mesmo um filho meu para sofrer, acho que eu já falei isso uma outra vez, né? Que eu escolho um filho, eu tenho 3 filhos, então eu escolho um para sofrer e o outro para ser feliz. Eu, mãe, eu nunca vou fazer isso, então a grandeza divina não faria isso também. E aí você falou uma coisa importantíssima que eu sempre comento quando eu converso com algumas pessoas, às vezes de religiões diferentes, que às vezes têm um pensamento mais do louvar a Deus, né? Eu tenho que louvar, eu tenho que glorificar, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que respeitar a Deus, a sua grandeza e a sua magnitude, mas Deus não precisa mesmo de um coro o tempo todo para ele. Bajulando, né? Bajulando. Se a gente não gosta disso, imagina a grandeza divina. Se a gente não quer que um filho nosso fique o tempo todo, obrigado mãe, obrigado pai, nossa, eu te agradeço, e sabe, Deus muito menos, ele não vai querer isso, então ele não precisa de um... Ele não tem essa vaidade, né? Não tem. Então a grandeza divina é maravilhosa, né? Agora, uma coisa que você falou é muito interessante. Quantos povos, quantos planetas, quantas coisas, quantos estágios evolutivos, né? E quem cuida da harmonia de tudo isso? A gente não falou sobre a harmonia, né? Claro que Deus está por trás de tudo, né? Mas os anjos, os espíritos puros, cuidam de toda essa harmonia, porque existem irmãos nossos muito mais evoluídos moral e intelectualmente. E no universo existem irmãos nossos que estão mais evoluídos que a gente intelectualmente, mas não moralmente. E se não houvesse organização no universo, eles já tinham vindo aqui e matado nós todos. Né? Exatamente. E partindo desse ponto que você falou, não é, que tem tudo a ver com o que a gente estudou, aonde que Star Wars é ficção e aonde que é realidade? Eu estava pensando nisso agora de manhã, quando eu acordei pensando nisso. Onde começa e onde termina a realidade? Não diz que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida? Será que Star Wars é ficção ou é uma psicografia? Fica a dica, né, para a gente pensar. Fica a dica, né? Se não é exatamente daquele jeito, deve ser muito parecido.
Exatamente. Deve ser muito parecido. E aí entra a dica para a gente aceitar aí o multiculturalismo, né? Porque, gente, é muito diferente. Eu não acredito que no universo estamos só nós com essa característica linda que a gente tem, assim, bonitinho, assim, né? A gente se acha assim, né? Não. O próprio Espiritismo já falou, né? Chico Xavier já falou também, não somos só nós, né? Com certeza. Não estamos Irmãos, sozinhos. alguém quer fazer uma consideração final de 1 minutinho, só para ver se não ficou ninguém que quer falar alguma coisa e não fique sem falar? Não? Tá tudo bem? Então a gente vai encerrar porque já deu nosso horário. Quem gostaria de fazer oração final? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Maria quer fazer, por favor? Posso fazer. Tá, obrigado, Maria. Então, vamos mais uma vez acalmando os nossos corações e agradecer ao nosso querido Pai, a Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de aprendizado que estamos buscando a cada 15 dias. Esse aprendizado tão importante na nossa vida e o mais importante, Senhor, colocar em prática no nosso dia a dia. Então, com essa vibração de paz e harmonia, vamos pedir para que essas vibrações possam ser atingidas a todos que necessitam dessa paz e harmonia. E mais uma vez, muito obrigada, Pai, Mestre Jesus, e estaremos novamente daqui a 15 dias para dar prosseguimento a essa leitura tão importante para todos nós. Tenhamos um ótimo domingo e que assim seja. Graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Obrigado a todos, bom domingo e boa macarronada também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom domingo. Muito obrigada.